A traição muitas vezes se esconde sob o manto do cuidado e do dever familiar. Nesta história, o que parecia ser um castigo cruel, ser excluída de uma viagem luxuosa para cuidar de uma idosa supostamente senil, torna-se o estopim para uma revelação devastadora. Enquanto o sol brilha nas areias do Guarujá para uns, a sombra de um segredo guardado por anos começa a se dissipar em uma sala de estar silenciosa na capital paulista, revelando que a verdadeira herança não está no dinheiro, mas na justiça. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O teto de gesso trabalhado do nosso antigo apartamento no bairro de Higienópolis parecia desabar sobre mim naquela tarde sufocante de domingo. O sol de São Paulo entrava pelas janelas amplas, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar, mas o clima lá dentro era de um inverno rigoroso. Éramos 12 pessoas distribuídas pela sala de estar, tios que eu mal via, primos que só apareciam em datas festivas e, no centro de tudo, a figura imponente de Valéria, minha madrasta. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao perfume floral excessivamente doce dela, criando uma fragrância que me causava náuseas. Eu sentia o tecido áspero do sofá de linho sob minhas coxas, o coração batendo em um ritmo irregular de ansiedade. Estávamos ali para planejar a tradicional viagem de final de ano da família para o Guarujá, um ritual que mantínhamos desde que meu avô era vivo. Valéria limpou a garganta, um som seco que interrompeu a conversa paralela entre meus primos Priscila e Gustavo. Ela ajustou o bracelete de ouro no pulso com um movimento calculado. Meu pai, Ricardo, estava sentado ao lado dela, com os olhos fixos nos próprios sapatos engraxados, parecendo subitamente muito interessado na textura do couro. Eu o observava, esperando um olhar de cumplicidade, um sinal de que ainda éramos a equipe que formamos após a morte da minha mãe. Mas ele se tornara uma sombra silenciosa desde que Valéria assumira as rédeas da nossa casa. Bem, como todos sabem, começou Valéria, sua voz projetada como se estivesse em um palco. As reservas para a casa na Enseada já foram confirmadas. Teremos 2 semanas de sol, mar e, finalmente, um pouco de descanso dessa rotina exaustiva da capital. O condomínio é exclusivo e as acomodações foram divididas para que todos tenham o máximo de conforto. Eu sorri, permitindo-me um momento de empolgação genuína. Precisava daquele descanso. O último ano na faculdade de arquitetura tinha me drenado as energias e a convivência sob o mesmo teto que Valéria era um exercício diário de paciência e resiliência. Eu já conseguia sentir o cheiro da maresia e o toque da areia úmida nos pés. Mal posso esperar pelas nossas férias no Guarujá, eu disse, quebrando meu próprio silêncio. Minha voz soou mais alta do que eu pretendia, reverberando pelas paredes de pé direito alto da sala. O silêncio que se seguiu foi cortante. Valéria virou o rosto lentamente em minha direção, arqueando uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Priscila e Gustavo trocaram olhares rápidos e sorrisos contidos. O tipo de cumplicidade cruel que só quem se sente superior consegue demonstrar. Valéria soltou um suspiro teatral, como se estivesse prestes a dar uma notícia lamentável a uma criança desatenta. Clarice, querida, ela começou. E o uso do querida foi como uma bofetada. Houve um pequeno erro de comunicação. Nós analisamos a logística e as vagas no carro, além da disposição dos quartos. Você sabe que a casa, apesar de grande, tem suas limitações de privacidade. E, além disso, temos uma questão prioritária. Sua avó, Mercedes, não tem mais condições de viajar. O calor do litoral faz mal para a pressão dela, e o deslocamento seria um risco desnecessário. Olhei para o canto da sala, onde minha avó Mercedes estava sentada em sua poltrona de veludo verde. Ela parecia alheia a tudo, com as mãos trêmulas descansando sobre uma manta de tricô, os olhos perdidos em algum ponto vago da parede. Dona Mercedes sofria de um declínio cognitivo que os médicos chamavam de névoa da idade. Mas para a família, ela era apenas um móvel caro que ocasionalmente murmurava coisas sem sentido. O que você está querendo dizer, Valéria? Perguntei, sentindo um nó se formar na minha garganta.
Estou dizendo que você não faz parte do grupo desta vez, Clarice. Você vai ficar para trás. Precisa cuidar da sua avó. Alguém tem que garantir que ela tome os remédios na hora certa e que a casa permaneça em ordem enquanto os funcionários estiverem de folga. É um sacrifício pequeno pela família, não acha? Afinal, você sempre diz que a ama tanto. Senti o sangue fugir do meu rosto. Olhei para o meu pai, implorando, silenciosamente, que ele interviesse, que dissesse que aquilo era um absurdo, que poderíamos contratar uma enfermeira temporária como sempre fazíamos. Mas Ricardo continuou imóvel. O silêncio dele foi a maior traição que eu já experimentara. A humilhação queimava no meu peito, enquanto eu via o triunfo nos olhos de Valéria. Ela não estava apenas me excluindo de uma viagem, ela estava me marcando como a serva da família, a pessoa descartável que deveria ser deixada para trás com as sobras e as obrigações. Tudo bem, respondi, minha voz agora baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma determinação que eu nem sabia que possuía. Eu fico. Se é isso que a família decidiu, eu cuido da vovó. O resto da reunião foi um borrão de risadas e detalhes sobre churrascos e passeios de lancha que eu não veria. Quando os parentes finalmente se retiraram e o som do elevador ecoou no corredor, Valéria passou por mim, batendo levemente no meu ombro com a mão fria. É o melhor para todos, acredite, ela disse antes de se retirar para o quarto. Meu pai me deu um tapinha desajeitado nas costas e seguiu a esposa, sem dizer uma única palavra. Fiquei sozinha na sala com Dona Mercedes. O crepúsculo começava a pintar o céu de São Paulo com tons de laranja e roxo. Aproximei-me da poltrona dela e me ajoelhei no tapete, sentindo o cansaço emocional me atingir como uma onda. Peguei sua mão pequena e gelada entre as minhas. Vai ficar tudo bem, vovó, eu disse, as lágrimas finalmente rolando pelo meu rosto. Pelo menos vamos ter paz aqui, só nós duas. Eles vão para o Guarujá e nos deixam em paz. Foi então que senti um aperto firme na minha mão. Um aperto que não condizia com a fragilidade de Mercedes. Olhei para cima e vi que os olhos dela, que antes vagos e distantes, estavam agora focados em mim com uma lucidez aterradora. Ela se inclinou para a frente, o movimento sendo acompanhado pelo leve rangido da poltrona. O cheiro de lavanda e talco que sempre a acompanhava pareceu se intensificar. Ela trouxe meu rosto para perto do dela, e sua voz, embora baixa, era clara como um sino, sem rastro algum da confusão mental que ela exibia há meses. Deixe-os ir, Clarice. Ela sussurrou, o hálito quente contra meu ouvido. Deixe-os ir e celebrar sobre o que eles acham que já conquistaram. Valéria acha que sou uma velha senil e seu pai esqueceu de quem realmente construiu este império. Eu prendi a respiração, o coração disparado. Mercedes estreitou os olhos, um brilho de astúcia que eu lembrava da minha infância, atravessando suas íris acinzentadas. Ele vai tentar vender as fazendas enquanto estiverem lá embaixo. Ele e ela já assinaram papéis falsos. Mas eles não sabem de tudo, minha menina. Eles acham que o que sobrou está nas mãos deles, mas eu guardei o verdadeiro segredo onde o sol não alcança. Eles estão indo para o mar, mas é aqui que a tempestade vai começar. Você vai me ajudar a derrubar esse castelo de cartas? Eu pisquei, atônita. Minha avó não era uma vítima indefesa da idade. Ela era uma espectadora silenciosa, que estivera coletando munição todo esse tempo. O plano de vingança não era apenas meu. Ele fora gestado no silêncio daquela poltrona verde por anos. Fiquei paralisada, sentindo o peso daquela revelação como se um balde de água gelada tivesse sido despejado sobre mim em pleno meio-dia paulistano. Olhei para os olhos de minha avó Mercedes e não vi mais a névoa da senilidade que todos acreditavam existir. Vi um aço frio, uma inteligência que fora lapidada por décadas comandando os negócios da família, ao lado do meu falecido avô, Dr. Arnaldo. O tremor em suas mãos havia cessado momentaneamente, substituído por um aperto firme e possessivo no meu braço. O silêncio no apartamento de Higienópolis era agora preenchido apenas pelo tic-tac rítmico do relógio de carrilhão na parede e pelo som abafado do trânsito na Avenida Angélica, lá embaixo. Vovó, você... As palavras tropeçavam na minha língua, secas e incrédulas. Você está bem esse tempo todo? Todo esse teatro?
Os esquecimentos, a confusão com os nomes, foi tudo mentira? Mercedes soltou um riso curto, um som seco que não chegava a ser alegre. Ela se recostou na poltrona de veludo, ajeitando a manta sobre os joelhos com uma elegância que eu não via há anos. O cheiro de lavanda que a cercava parecia agora o perfume de uma estrategista. Não mais. O de uma idosa fragilizada. Não foi mentira, Clarice. Foi sobrevivência, ela disse, sua voz mantendo um tom baixo, quase um segredo compartilhado entre conspiradoras. Quando sua mãe partiu e seu pai trouxe aquela Valéria para dentro desta casa, eu senti o cheiro da ambição dela a quilômetros de distância. Ela é como uma erva daninha, minha querida. Tenta sufocar tudo o que é bonito para brilhar sozinha. Eu percebi que, se continuasse sendo a matriarca forte, ela encontraria um jeito de me isolar ou de me internar em algum lugar onde eu não pudesse atrapalhar. Então, eu lhe dei o que ela queria, uma velha inofensiva e gagá, que não oferece resistência. Senti um misto de alívio e uma raiva surda crescer no meu peito. Raiva por ter sofrido tanto vendo o suposto declínio dela, mas um alívio avassalador por saber que eu não estava sozinha naquela guerra. Fria doméstica. Valéria achava que tinha vencido, que tinha me humilhado ao me obrigar a ficar para trás, cuidando de alguém que ela desprezava. Ela não sabia que estava me entregando as chaves do seu próprio castelo. Ela disse que meu pai vai vender as fazendas? Perguntei, lembrando do que ela sussurrara momentos antes. A Santa Fé e a Boa Vista? Mas aquelas terras são o legado da família. O vovô sempre disse que nunca seriam vendidas. Ricardo é fraco, Clarice. Mercedes disse com uma nota de tristeza profunda na voz. Ele sempre foi influenciável. Valéria o convenceu de que o agronegócio é um risco, que o futuro está em investimentos imobiliários que ela mesma gerencia. Eles forjaram minha assinatura em procurações enquanto eu fingia dormir. Estão indo para o Guarujá agora não apenas para curtir o sol, mas para se reunirem com um grupo de investidores. Estrangeiros que está hospedado no Jequitimar. Eles pretendem assinar o pré-contrato lá, longe dos meus olhos, ou do que eles acham que são meus olhos. A manhã seguinte chegou com uma agitação frenética. Ouvi o barulho das malas sendo arrastadas pelo corredor de madeira de lei, o som de vozes excitadas e o perfume agressivo de Valéria preenchendo o ar. Eu me mantive no meu quarto, fingindo um abatimento que já não sentia. Pela fresta da porta, vi meu pai, Ricardo, evitando olhar para o corredor onde ficava o quarto da mãe dele. Ele carregava uma caixa térmica, parecendo um turista comum, enquanto por dentro carregava a traição de uma vida inteira. Estamos indo, Clarice. Valéria gritou da sala, sua voz transbordando um falso pesar. Tente não se estressar muito com a sua avó. Se ela começar com as crises de choro, dê as gotas que o médico receitou. Voltamos em 10 dias. Tente não queimar a casa. Ouvi a porta pesada do apartamento bater e o som do elevador descendo. Um silêncio sepulcral se instalou. Fiquei parada por alguns minutos, apenas ouvindo o vazio. O apartamento, que antes parecia uma prisão, agora era o nosso quartel-general. Saí do quarto e encontrei Mercedes já de pé, sem o apoio do andador, caminhando em direção ao escritório trancado do meu pai. Pegue a chave e reserva no vaso. De samambaia da varandas Clarice, ela ordenou, os olhos brilhando com uma energia juvenil. Não temos tempo a perder. A Imigrantes está livre hoje, e eles chegarão ao litoral em pouco mais de 1 hora. Temos esse tempo para começar a desfazer o nó que eles deram. Minhas mãos tremiam enquanto eu buscava a chave. O metal frio deslizou na fechadura e a porta do escritório se abriu com um rangido suave. O ambiente cheirava a couro e papel. Antigo. Mercedes foi direto para a estante de livros, puxando um volume grosso de jurisprudência que eu nunca vira ninguém ler. Atrás dele, não havia um cofre eletrônico moderno, mas um fundo falso de madeira que exigia um toque específico em uma mola oculta. Valéria acha que é esperta porque sabe usar planilhas e contas no exterior, Mercedes comentou, enquanto retirava um envelope pardo e surrado do esconderijo. Mas ela esquece que eu conheço cada centímetro desta estrutura. Aqui, Clarice, estão as escrituras originais das fazendas e o testamento autêntico do seu avô, que nunca foi aberto. O que eles têm são cópias que eu mesma sabotei meses atrás,
inserindo cláusulas de invalidade que só um olho muito treinado perceberia. Abri o envelope e meus olhos percorreram os documentos. Senti uma descarga de adrenalina. Ali estavam as provas de que a venda que eles planejavam era ilegal. Mas Mercedes não parou por aí. Ela me entregou um pequeno gravador digital, um dispositivo moderno que parecia deslocado nas mãos dela. Eu gravei as conversas deles aqui na sala, Clarice. Valéria falando sobre como despachar você para um intercâmbio barato na Europa assim que o dinheiro das fazendas caísse na conta, para que você não pudesse reclamar sua parte. E seu pai concordando com tudo, dizendo que seria melhor para o seu futuro. Ouvir aquilo, mesmo que em fragmentos, foi como sentir uma faca girar no meu peito. A superação que eu buscava não era mais apenas financeira ou por conforto, era uma questão de dignidade. Eles me viam como um estorvo, uma peça de mobília que podia ser movida ou descartada conforme a conveniência. "O que fazemos agora, vovó?" perguntei, sentindo uma determinação fria se apossar de mim. "Agora, minha neta, você vai ligar para um antigo amigo, Dr. Otávio Cavalcante. Ele foi o advogado pessoal do seu avô por 40 anos e é a única pessoa em quem confio fora destas paredes. Diga a ele que a dama de copas decidiu jogar a última rodada. Enquanto eles tomam caipirinha na praia da Enseada e brindam a nossa miséria, nós vamos bloquear cada centavo das contas que eles pensam controlar. Mas não será rápido. Quero que eles sintam o... Gosto do medo primeiro. Quero que eles vejam o poder deles escorrer pelos dedos como a areia do mar que eles tanto quiseram visitar. Sentei-me à mesa de carvalho do meu pai, pegando o telefone. Eu não era mais a garota excluída que chorava no sofá. Eu era o braço direito da mulher que construiu tudo o que eles tentavam roubar. O sol de São Paulo batia na janela, mas para Valéria e Ricardo, o tempo estava prestes a fechar. Começamos a organizar os documentos, cada papel um prego no caixão da arrogância deles. Eu sabia que os próximos dias seriam exaustivos, repletos de burocracia e riscos legais, mas cada movimento era um passo em direção à liberdade. O som do telefone chamando parecia ecoar por todo o apartamento vazio, um ruído persistente que competia com o zumbido suave do ar-condicionado central que eu acabara de ligar. Em São Paulo, o mormaço da tarde começava a pesar e o céu, antes azul, agora assumia aquele tom acinzentado carregado de poluição e promessas de chuva de verão. Dr. Otávio Cavalcante atendeu no quarto toque. Sua voz era grave, polida, o timbre de um homem que passara 40 anos contornando crises e redigindo contratos inquebráveis. Quando ouviu o código Dama de Copas, houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio de compreensão absoluta. "Clarice, é você mesma?" ele perguntou, e eu pude quase vê-lo ajeitando os óculos de leitura na ponta do nariz em seu escritório nos jardins. "Mercedes, ela decidiu que era a hora?" "Sim, doutor. Ela está aqui do meu lado. E ela nunca esteve tão lúcida", respondi, olhando para minha avó que agora examinava uma das pastas com uma lupa, a postura ereta, como se estivesse prestes a presidir uma reunião de diretoria. "Precisamos que o senhor venha até aqui. Temos documentos que não deveriam existir e gravações que vão mudar o destino das fazendas Santa Fé e Boa Vista." 2 horas depois, o Dr. Otávio atravessava a porta dupla de jacarandá do nosso hall de entrada. Ele trazia consigo o cheiro de couro antigo e tabaco de cachimbo, uma fragrância que me remetia instantaneamente à minha infância, quando eu brincava sob a mesa de carvalho, enquanto ele e meu avô decidiam o futuro de milhares de hectares de terra. Ele não perdeu tempo com amenidades excessivas. Sentou-se à mesa da sala de jantar, abriu sua pasta de couro legítimo e começou a organizar o caos de papéis que havíamos retirado do esconderijo. "O que temos aqui é uma fraude de execução primária, mas perigosamente bem amarrada", explicou Otávio, passando os dedos ruidosos pelas folhas de papel ao maço e pelas cópias autenticadas. Valéria e seu pai usaram uma procuração datada de 3 anos atrás, quando sua avó teve aquela breve internação por pneumonia. Eles inseriram cláusulas de plenos poderes que Mercedes nunca teria assinado em sã consciência.
Se eles assinarem o pré-contrato no Guarujá hoje, como planejam, será um pesadelo jurídico para reverter. Eu sentia um aperto no peito a cada palavra. A traição de Ricardo, meu próprio pai, ganhava contornos legais e frios. Eu me lembrava dele, sorrindo para mim no café da manhã, perguntando sobre minhas provas na faculdade, enquanto, pelas minhas costas, ele planejava me deserdar e vender a história da nossa família para satisfazer os caprichos de uma mulher que só via cifrões onde nós víamos raízes. Eles acham que eu sou uma casca vazia, Otávio. Mercedes interveio, sua voz cortando o ambiente com uma autoridade que me fazia arrepiar. Eles me deram sedativos leves, misturados ao chá por meses. Clarice me salvou sem saber, quando insistiu em trocar minhas infusões por ervas naturais que ela mesma comprava. A névoa se dissipou, mas eu continuei fingindo. Queria ver até onde a ganância de Ricardo chegaria, e ele chegou ao fundo do poço. Passamos o restante da tarde mergulhados em uma estratégia de contra-ataque. O plano era cirúrgico. Enquanto Valéria e Ricardo desfrutavam de lagostas e espumante em um restaurante de luxo na beira-mar, nós estávamos acionando um bloqueio judicial preventivo nas matrículas das fazendas. Mas Mercedes queria mais. Ela não queria apenas parar a venda, ela queria o payoff emocional, a queda pública da máscara de santidade de Valéria. Clarice, use aquele seu computador, Mercedes ordenou, apontando para o meu notebook. Quero que você acesse as contas que seu avô deixou em seu nome. Aquelas que seu pai pensa que estão bloqueadas por causa da sua idade. Você já tem 21 anos. A emancipação financeira automática aconteceu no mês passado. Eles foram tão negligentes que nem conferiram o calendário. Com as mãos trêmulas, acessei o portal do banco. O saldo que apareceu na tela me fez perder o fôlego por um segundo. Não era apenas dinheiro. Era o combustível para a nossa justiça. Com a orientação de Dr. Otávio, transferi os fundos necessários para uma conta de custódia judicial e emitimos uma notificação extrajudicial eletrônica de urgência, enviada diretamente para o e-mail do grupo de investidores que estava com eles no Guarujá. A sensação de poder era inebriante, mas vinha acompanhada de uma náusea persistente. Eu estava destruindo a vida financeira do meu pai, mas ele já havia destruído a nossa conexão emocional há muito tempo. Por volta das 7 da noite, enquanto a chuva finalmente desabava sobre São Paulo, batendo com força contra as vidraças e abafando o som da cidade, o celular de Mercedes tocou. Era Valéria. Coloque no viva voz, sussurrou Otávio, preparando um gravador. Mercedes? A voz de Valéria veio carregada de um ruído de fundo. Música lounge, risadas distantes e o som inconfundível das ondas quebrando na areia. Ela parecia estar em êxtase. Só liguei para avisar que a Clarice deve estar sendo uma ótima companhia. O jantar aqui no hotel está divino. Ricardo mandou um beijo, mas ele está ocupado, conversando com os novos amigos de negócios. Como você está se sentindo, querida? Tomou o seu remedinho? Olhei para minha avó. Ela sorriu para mim, um sorriso que continha séculos de astúcia. Estou me sentindo maravilhosamente bem, Valéria. Mercedes respondeu, sua voz perfeitamente modulada no tom de velhinha confusa. O remédio fez um efeito inesperado hoje. Sinto como se tivesse acordado de um longo sono. E sabe o que é mais curioso? Eu sonhei com o Arnaldo. Ele me disse para conferir o cartório de registro de imóveis de São Paulo. Ele sempre foi tão zeloso com as terras, não é? Houve um silêncio súbito do outro lado da linha. O som das ondas pareceu ficar mais alto, como se Valéria tivesse se afastado da mesa para ouvir. Melhor, do que você está falando, Mercedes? O tom de Valéria mudou instantaneamente, perdendo a doçura falsa e tornando-se agudo, defensivo. Você deve estar delirando de novo. Vá deitar. Clarice, Clarice, você está ouvindo? Tire o telefone dela. Eu peguei o aparelho das mãos da minha avó, sentindo o calor do plástico contra minha palma. Minha voz saiu firme, sem um pingo de hesitação. Ela não está delirando, Valéria. E eu não vou tirar o telefone de ninguém. Na verdade, sugiro que você e meu pai chequem seus e-mails agora mesmo. E talvez as notificações do banco. O Dr. Otávio está aqui conosco e ele tem algumas novidades sobre a validade das procurações que vocês andaram usando.
Aproveitem o jantar, porque pode ser o último que vocês conseguem pagar com o crédito da família. Desliguei antes que ela pudesse responder. A sala ficou em silêncio absoluto, exceto pelo som da chuva torrencial lá fora. Mercedes encostou a cabeça na poltrona e fechou os olhos, respirando fundo. O primeiro golpe fora desferido. A viagem de luxo no Guarujá acabara de se transformar em uma corrida desesperada para salvar o que restava da reputação deles. Isso é apenas o começo, Clarice. Mercedes disse, sem abrir os olhos. Amanhã, nós vamos até lá. Quero ver a cara dela quando descobrir que a casa na Enseada também não pertence mais ao Ricardo. Eu a coloquei no seu nome há 6 meses, como um presente de aniversário antecipado que ele esqueceu de registrar. Eu olhei para o Dr. Otávio, que apenas assentiu com um meio sorriso. A vingança, quando bem servida, não precisava de gritos. Ela precisava de assinaturas, prazos e uma memória implacável. Eu sentia meu coração acelerado, não mais de medo, mas de uma expectativa sombria. A menina que, fora excluída da viagem, estava prestes a aparecer para cobrar a conta. A rodovia dos imigrantes estendia-se diante de nós como uma fita de asfalto negro, cortando o verde exuberante da Serra do Mar. O Dr. Otávio dirigia seu sedã alemão com uma precisão cirúrgica, enquanto o ar-condicionado mantinha a cabine em uma temperatura agradável, ignorando o bafo quente que subia do asfalto lá fora. No banco de trás, minha avó Mercedes estava impecável. Ela havia trocado os trajes de moletom e a manta de tricô por um conjunto de linho pérola e um colar de pérolas legítimas que pertencera à sua mãe. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante e ela usava um batom suave que realçava a determinação em seus lábios. Ela não era mais a vovó Mercedes, que precisava ser lembrada de tomar banho. Ela era a matriarca dos Alcântara, pronta para retomar o que era seu por direito. Eu olhava pela janela, observando os túneis passarem e a paisagem mudar drasticamente, conforme descíamos em direção ao nível do mar. Meu estômago estava contraído, uma mistura de náusea e euforia. O cheiro de maresia e combustível queimado começou a invadir a cabine conforme nos aproximávamos da Baixada Santista. O céu sobre o Guarujá estava de um azul cobalto profundo, sem uma única nuvem para oferecer sombra. Era o cenário perfeito para um desfecho que eles nunca viram chegar. Clarice, respire, Mercedes disse, colocando sua mão firme sobre a minha. Você não é mais a menina que eles tentaram esconder no fundo de um apartamento escuro. Hoje, você é a dona da voz que vai ditar as regras. Lembre-se, o medo deles é a sua maior ferramenta. Entramos no condomínio de luxo na Praia da Enseada por volta das 11 da manhã. O segurança na guarita hesitou ao ver o carro, mas, assim que o Dr. Otávio baixou o vidro e eu mostrei o documento de identidade, ele rapidamente abriu os portões automáticos. A casa, uma construção modernista de vidro e concreto aparente, erguia-se diante de nós, cercada por palmeiras imperiais e uma piscina de borda infinita, que parecia se fundir com o Oceano Atlântico. O som de uma música lounge suave flutuava no ar, acompanhado pelo barulho rítmico das ondas quebrando na areia a poucos metros dali. Descemos do carro. O calor úmido do litoral nos atingiu como uma parede física, mas Mercedes nem sequer piscou. Caminhamos em direção à área gourmet, onde o cenário era exatamente como eu imaginei. Valéria, usando um biquíni de grife coberto por uma saída de praia de seda, segurava uma taça de cristal com champanhe. Meu pai, Ricardo, estava sentado à mesa com 2 homens de terno cinza que pareciam desconfortáveis com o samsno calor, mas muito focados nos papéis espalhados sobre o mármore. Que surpresa maravilhosa! Valéria exclamou, embora seu rosto estivesse pálido e seus olhos saltassem de nervosismo ao nos ver. Clarice, querida, o que faz aqui? E Mercedes, você deveria estar em repouso. Quem permitiu que você saísse de São Paulo nesse estado? Ricardo levantou-se bruscamente, derrubando uma caneta. Ele olhou para o Dr. Otávio e depois para a mãe. O pavor estampado em cada linha de seu rosto. Mãe! Otávio! O que está acontecendo? A voz do meu pai falhou. Mercedes deu um passo à frente, recusando o braço que eu lhe oferecia para apoio.
Ela parou diante da mesa, olhando diretamente para os dois investidores estrangeiros. Cavalheiros, ela começou, em um inglês perfeito e fluente que eu nem sabia que ela ainda dominava tão bem. Meu nome é Mercedes Alcântara. Sou a proprietária majoritária e gestora vitalícia dos bens que vocês estão tentando adquirir de forma fraudulenta. Este homem ao meu lado é o Dr. Otávio, meu advogado, e esta jovem é Clarice, a futura herdeira de tudo o que vocês veem. Valéria soltou uma risada nervosa, tentando se aproximar de Mercedes. Não deem ouvidos a ela, por favor. Minha sogra sofre de demência avançada. Ela tem episódios de lucidez, mas logo volta a se perder. Clarice, leve sua avó para dentro. Agora, isso é um assunto de negócios. Não é lugar para... Chega de teatro, Valéria. Eu interrompi, minha voz saindo mais forte e cortante do que eu esperava. A única pessoa que está delirando aqui é você, achando que poderia roubar a herança da minha mãe e me descartar como se eu fosse um móvel velho. O doutor Otávio já enviou a notificação de bloqueio judicial para o escritório desses senhores. As fazendas Santa Fé e Boa Vista não estão à venda e nunca estarão sob a sua gestão. Um dos investidores, um homem alto de traços europeus, franziu a testa e olhou para Ricardo. Senhor Ricardo, o senhor nos garantiu que tinha total autonomia legal. O que significa isso? Meu pai gaguejava, procurando palavras que não vinham. Ele olhava para Valéria em busca de socorro, mas ela estava ocupada demais tentando manter a pose enquanto suas mãos tremiam visivelmente. Eu achei que as procurações... Ricardo começou, mas Mercedes o cortou com um olhar de desprezo que pareceu murchar sua estatura. Você achou o que ela mandou você achar, Ricardo? Você foi fraco e desonesto. Mas o golpe final ainda não foi dado, Mercedes disse, voltando seu olhar para Valéria. Valéria, você mencionou que a casa é pequena para todos, não é? Que Clarice não tinha lugar aqui, pois... Bem, o Dr. Otávio trouxe o registro atualizado deste imóvel. O advogado abriu a pasta e retirou um documento oficial, entregando-o a Valéria. Ela leu rapidamente, seus olhos correndo pelas linhas, enquanto a cor fugia completamente de seu rosto. Isso não pode ser real. Ricardo, você disse que a casa estava no seu nome. Valéria gritou, a voz subindo de tom até se tornar um guincho. A casa foi comprada com o usufruto da minha mãe, mas a propriedade plena foi transferida para a Clarice no ano passado. Meu pai sussurrou, a cabeça baixa em sinal de derrota total. Eu esqueci. Eu assinei os papéis quando a Mercedes disse que era para diminuir o imposto de sucessão. Eu não prestei atenção. Eu dei um passo à frente, sentindo uma satisfação fria e purificadora percorrer minhas veias. Valéria, você tem exatamente 2 horas para pegar suas coisas e sair. Da minha casa. A segurança do condomínio já foi informada de que você e os seus convidados não são mais bem-vindos. Quanto a você, pai, olhei para o homem que me dera a vida, mas que falhara em me dar proteção. A vovó vai decidir o que fazer com você. Mas de uma coisa eu tenho certeza, você nunca mais vai tomar uma decisão sobre um único centavo da nossa família. Os investidores recolheram suas pastas e saíram em silêncio, sem olhar para trás. Valéria começou a gritar, proferindo insultos e ameaças vazias, mas Dr. Otávio apenas sinalizou para os seguranças particulares que havíamos contratado e que aguardavam no portão. O show de horrores dela terminou com ela sendo escoltada para fora, carregando apenas uma mala de mão, enquanto seus saltos altos faziam um barulho patético no cascalho da entrada. Quando o silêncio finalmente retornou, quebrado apenas pelo som reconfortante do mar, Mercedes sentou-se em uma das espreguiçadeiras. Ela fechou os olhos e respirou o ar salgado, um sorriso de paz no rosto. Eu me sentei ao lado dela, sentindo o sol aquecer minha pele. A vingança não tinha o gosto amargo que eu temia, tinha o gosto da liberdade. Agora, minha Clarice, Mercedes disse, abrindo um olho e piscando para mim, acho que podemos finalmente aproveitar as férias. Peça para alguém trazer um suco de frutas frescas e coloque aquela música que sua mãe gostava. O Guarujá nunca esteve tão bonito. Eu olhei para o horizonte, onde o mar se encontrava com o céu. A jornada fora dura, as traições foram profundas, mas ali, com minha avó ao meu lado, eu sabia que tínhamos construído algo inquebrável.
O Império Alcântara continuava de pé, mas agora sob uma nova gestão, a de quem conhece o valor da lealdade e o preço da justiça. Sorri, sentindo que o futuro, finalmente, me pertencia por inteiro.